Nós temos que mudar a nossa maneira de andar, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de nos vestirmos. Não dá para você chegar do mesmo jeito que você chega em qualquer lugar perante a Deus. Não. Tira as sandálias dos pés, pois esse lugar é santo. Se você continuar tratando Deus como qualquer outra coisa, você vai ter o resultado que você sempre teve. Porque Deus precisa mudar a sua vida e você precisa mudar a sua vida por causa de Deus. Não dá para você ficar esperando que Deus mude a sua vida, mas que você não tire nada para você viver os maiores milagres e os maiores feitos da sua vida. Vamos orar, vamos falar com Deus e agradecer ao Senhor por esse 11º dia dos meus projetos de conquistas para 2026. Muito obrigado, Senhor. Estamos na sua presença, meu Deus, e damos toda a honra e toda a glória ao Senhor. Obrigado por nós estarmos no lugar certo. Quantos, meu Deus, estão procurando, olhando, se distraindo, e não estão compreendendo os moveres. Nós temos um dia, o dia de hoje. E esse dia, meu Pai, vai determinar o dia de amanhã. E que nós fizermos, meu Pai, o que nós realizarmos hoje, as sementes que nós jogarmos nas terras hoje, virará, meu Deus, um fruto bom ou um fruto ruim no dia de amanhã. E que nós, meu Deus, possamos estar atentos e não perder, meu Pai, a oportunidade de estar e plantar no lugar certo. Meu Deus, perdoa as nossas falhas, os nossos erros, o que falamos, pensamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado, bloqueado a Tua presença de nós. Nos perdoe, Senhor. Senhor, visita cada coração, visita aqueles, meu Deus, que vieram de longe, aqueles que estão chegando, aqueles que estão pela transmissão, aqueles, meu Deus, que estão conectados a esse mover, que estão costurados a esta palavra, estão, meu Deus, firmes e enfincados, meu Deus, na terra, no lugar aonde o Senhor os plantou. Eu acredito, meu Deus, que se nós persistirmos até o fim, se nós resistirmos, se nós perseverarmos, nós viveremos, meu Deus, o melhor tempo das nossas vidas. Um tempo que esta situação que hoje quer muitas vezes roubar a nossa vida, a nossa paz, a nossa alegria, as nossas forças. Eu creio, meu Pai, que o Senhor virá, meu Deus, como aquele socorro. Aquele, meu Deus, que muitos até mesmo não acreditam, meu Deus, que é possível, mas eu acredito, meu Pai, que de uma hora para outra, de um dia para o outro, meu Deus, como nós vemos na vida de José, um dia estava na prisão, outro dia era governador. Como Daniel, meu Deus, um dia estava na cova, do outro dia, Senhor, estava no lugar mais alto. Um dia Davi estava nos pastos, meu Deus, no outro dia ele estava sendo honrado perante a todos. É um dia, Senhor, um dia de favor. No dia anterior, Ramã tinha construído uma forca para Mardoqueu. No outro dia, Ramã que usou a própria forca. E Mardoqueu estava sendo honrado. E estava sendo honrado, meu Deus. Meu Deus, de um dia para o outro, tudo pode mudar. E que nós possamos, meu Deus, estar no lugar certo quando este dia mudar. Que ninguém saia, meu Deus, da onde foi plantado. Você foi plantado aqui. E que aqueles, meu Deus, que estão com as suas raízes profundas, as suas estacas profundas, meu Deus, estão, meu Pai, fincados no Ministério Mudança de Vida, possam viver Isaías 54. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos, a planta dos teus pés. Eu declaro que os seus propósitos já foram realizados.
já foram materializados, já foram respondidos. Eu declaro que algo novo já foi dado a você. E que toda a tristeza que roubou a sua paz no dia de hoje, nesta semana, ela possa estar sendo arrancada de você. Receba alegria, receba paz, receba vida, receba vigor, seja restaurado neste momento. Eu abençoo a sua vida e eu declaro, meu Deus, uma grande casa firme, um grande projeto, uma grande reunião, meu Deus, com muitas respostas e revelações e definições em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém, graças a Deus. Está ligado à sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, diga, eu sou mais que vencedor em tudo. E eu tudo posso naquele que me fortalece. Jesus Cristo, em nome de Jesus. Repita comigo, bebo do Espírito da palavra profética para 2026, pense grande. Fala para essa pessoa, pense grande. Em nome de Jesus, graças a Deus. Pode se sentar, por gentileza. Vista-se de bênção. Repita comigo, vista-se de bênção. Eu quero começar este culto te perguntando, toda palavra que chega aos seus ouvidos e desce, porque esse é o caminho correto, desce ao seu coração, e você deveria guardá-la no fundo do seu coração para ninguém ter acesso. E nada que passar perto possa arrancá-la, como algo que está bem escondido, como um grande tesouro. Será que nós estamos nos vestindo de cada palavra que sai do altar? Será que realmente eu acredito em cada mensagem, em cada direção? Será que eu vejo que as palavras como, hoje ainda eu falava com a bispa, do primeiro jejum, nós tivemos várias liberações no primeiro jejum, do segundo jejum. E se você sair um pouco da tempestade do problema e fazer como Jesus, mesmo na tempestade, você está dormindo, você está confiando, você está descansando no Senhor, você não está se envolvendo com a tempestade. O ponto é, a tempestade existe. E todos nós passaremos por um tempo de tempestade, nós passaremos por talvez um tempo do deserto, nós talvez em algum momento entraremos numa cova ou entraremos numa fornalha. Situações podem acontecer, podem não ser literalmente, mas espiritualmente, ministerialmente, emocionalmente, na vida financeira, no casamento, na saúde. A pergunta é, no momento que você passar por estas aflições, porque no mundo tereis aflições, Jesus já te antecipou isso. Problemas virão, problemas chegarão, situações baterão na sua porta, mas como você vai reagir? Você vai soltar aquilo que já é seu? Você vê uma demonstração que ainda havia algo que precisava ser ajustado. No momento que Pedro deixou sua capa na praia e foi pescar. No momento que Jesus chegou na hora certa, porque ele sempre vai chegar na hora certa, na hora que por algum motivo você deixou sua capa. Você esqueceu aquilo, você soltou aquilo. Você viu que ali não era tão importante, eu poderia usar depois de uma outra maneira, ou de uma outra forma. É importante a gente entender que Deus, muitos momentos, Ele faz esse adendo.
na vida de muitas pessoas, como foi com Moisés: pegue a sua vara e suba no monte. A questão era a vara? Não, não era a vara. Mas muitas vezes ali, eu digo no caso do Moisés, era algo físico. Mas quantos de nós estamos soltando a nossa autoridade? Estamos tirando a nossa capa, estamos tirando o cinto da verdade, a couraça da justiça. Nós não estamos mais, nós estamos arrancando o capacete da salvação. Estamos tirando a nossa blindagem. E quando eu tiro a minha blindagem espiritual, setas inflamadas chegarão, problemas chegarão, situações vão chegar, mas você precisa estar protegido, blindado. Você precisa ter um propósito maior do que você mesmo. Eu não posso ficar pensando em mim a todo momento. Não, em nenhum momento você vê isso em Jesus. A Bíblia diz aqui em 3 João, capítulo 1, versículo 2, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Na amplificada, amado, oro para que em todos os aspectos você seja bem-sucedido, prospere e tenha boa saúde. Uma ótima saúde fisicamente, assim como a sua alma. Como sua alma próspera espiritualmente. Então, Deus ele quer que nós tenhamos uma saúde, o Senhor quer que você tenha uma saúde espiritual, uma saúde emocional, uma saúde financeira, mas tudo começando com aquilo que é mais importante, que é a sua vida espiritual. Quantos de nós, no momento que a pressão vem, nós estamos colocando as justificativas mais falhas? Não, Senhor, não é para mim. Não, talvez não foi bem isso. Talvez não foi isso que eu ouvi. Mas será que eu não posso fazer isso aqui? Será que do meu jeito funciona? Quantas vezes o Senhor diz, deixem vir as criancinhas. E eu gosto muito desse versículo, que o Senhor diz, porque as crianças, elas acreditam em tudo. Elas acreditam em tudo. Tudo que você falar, ela vai acreditar. Ela vai acreditar. E quantos de nós, devido às frustrações, às decepções, nós paramos de acreditar como crianças? Nós não confiamos mais na palavra integralmente, literalmente muitas vezes. E Deus quer que você volte a acreditar e volte a confiar em tudo aquilo que é liberado deste altar. Quando eu vi as últimas palavras do encerramento do primeiro jejum, ali, a bispa trouxe Marcos, o livro de Marcos, onde Jesus estava naquela tempestade junto com os discípulos. E ali estava antecipando para uma pessoa que viria uma tempestade. Viria uma tempestade e o caminho deles estavam indo até o Gadareno. E era um grande projeto, porque depois você vê ele sendo salvo, depois voltando para a casa dele, evangelizando Decápolis e sendo um grande testemunho da obra de Deus. E ali estava antecipando uma grande tempestade, viria uma grande tempestade, e as palavras estão chegando de uma maneira, antecipando algo que vai acontecer. O que você pode fazer? Deus não te livra da guerra, mas Deus te livra na guerra. E quantas vezes nós não estamos entendendo que o Senhor não vai te livrar da tempestade? O Senhor não vai te livrar da fornalha, Ele vai te livrar na fornalha, Ele vai te livrar na tempestade, Ele vai te livrar na cova, Ele vai te livrar na prisão. O Senhor vai te livrar na aflição. Ele é o seu livramento. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, eu vou passar e eu vou confiar que eu vou atravessar. O Senhor não quer que você pare e fique. Você vai atravessar o deserto e vai chegar na terra prometida. O Senhor quer que você chegue no lugar. Você não é para parar no meio do lugar, porque muitas pessoas começam a se vitimizar, a não querer problemas. Isso não existe.
Bem-aventurados os que são perseguidos, caluniados. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, pois eles serão saciados. Então nós precisamos confiar e entender que os problemas virão, mas da mesma forma que o Senhor muitas vezes permite uma situação, Ele já está dando escape para essa situação. Nenhum problema chega na nossa vida sem um grande testemunho. Nós temos que entender que eu tenho que cooperar com Deus. Se você não cooperar com Deus, você não terá vitória. A palavra ensina que você deseja, se você desejar e obedecer aos seus preceitos, você experimentará as melhores bênçãos dessa terra. Muitos se esquecem o que o Senhor diz em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. O Senhor veio para te trazer vida. O Senhor veio para te trazer vida. Esquece, para de ficar buscando, muitas vezes, uma paz externa. É bom? Claro que é. Mas você só pode ter o controle de você. Você não consegue mudar ninguém ao seu redor. Você consegue constranger. Você consegue orar por essas pessoas. E se eu não tiver um equilíbrio e não confiar no Senhor, que o Senhor colocará estas pessoas em processos, em situações difíceis, e se eu não confiar no Senhor, eu vou estar colocando a minha mão, e aquilo que poderia ser algo fluido, natural, baseado ao processo de Deus, eu estou sendo uma pedra de tropeço e eu estou criando uma crença negativa para os meus familiares, para os meus amigos, porque eu quero fazer essa pessoa, muitas vezes, pego na garganta dela e vem cá que eu vou te botar um pouco de palavra, abre a tua boca e vai. É ou não é, gente? Quantas pessoas fazem isso? Querem colocar a palavra dentro dela, querem fazer que ela engula muitas coisas, querem que ela coma a sua comida. Inclusive, Paulo fala sobre isso, para você ter o cuidado, até de mudar a sua alimentação, para que você não derrube ninguém. Então, se o Senhor nos chama para muitas vezes nos adaptarmos a uma situação, a uma pessoa, para que nós possamos ganhar esta pessoa, quantos de nós já mudamos a nossa linguagem? E isso eu vejo muito no evangelismo de rua. Quando eu estou lá evangelizando, falando com alguém, uma pessoa, chega um que me trata assim, depois outra pessoa chega que me trata de uma outra maneira, e você vai se adaptando. Tem pessoas que param para te ouvir, outras pessoas querem, no momento que você para, ela quer te ensinar. Outras pessoas, elas querem questionar, outras pessoas te viram as costas e te deixam falando sozinho. Cada pessoa, ela vai ter um comportamento. E eu não tenho o poder de mudar essa pessoa, mas eu tenho o poder de tirar a inocência dela jogando a palavra de Deus, porque muitos não entendem, Deus só tem, Deus não tem por inocente o culpado. Se você ouviu a palavra, se você teve a oportunidade, você já se torna uma pessoa culpada. E quantos já ouviram muitas e muitas vezes a palavra de Deus? Para de mentir, para de enganar, para de trair, para de sonegar, para de ser covarde, para de viver essa vida imoral, pare de ser instável, oscilante, pare de ser avarento, egoísta, pare com essa ingratidão. Olha, eu vou falar uma coisa para você, uma das piores atitudes que eu vejo na vida de um ser humano é a ingratidão. Pode observar, tem pessoas que sempre vão te cobrar, você sempre deve elas. E às vezes é da sua própria família, pessoas da sua própria família sempre cobrando, apontando o dedo. E como essas pessoas muitas vezes não têm vitória, elas começam a questionar o seu caráter. Porque você será julgado por aquilo que ela seria capaz de fazer. Pessoas pelas suas frustrações,
pelas suas amarguras, te julgam. Fala que você é mentiroso, que aquilo é tudo mentira, que aquilo é tudo falsidade, que você já... ela está roubando, ela está enganando. E Deus está anotando tudo. Pode observar. Pessoas que agem como Caim agiu com Abel, a Caim agindo com Abel, derramando sangue inocente, manchando a terra de sangue, são pessoas que estão marcadas. Pode observar, são pessoas que não rompem. Pessoas que dão uma subidinha e depois caem de novo e vivem a vida toda miserável. Miserável emocionalmente, miserável na família, miserável nas finanças, porque são pessoas que têm a boca pesada, pessoas amarguradas, que não têm identidade e nunca conheceram a Deus e muitas vezes estão dentro das igrejas. O crente, muitas vezes, o crente sem temor é a pior coisa dessa terra. Tanto que Deus fala que dá enjoo. O morno é aquele que é vomitado, aquele que ouve, mas não pratica. Aquele que decidiu construir os seus escudos de bronze. Não decidiu mudar, não, ele decidiu continuar parecendo que é espiritual ou que é uma boa pessoa. Quantas vezes eu vejo isso em familiares? Pessoas, mãe com filha, pai com filho, pesando, julgando, ao invés de olhar e estar aplaudindo. Não, sempre questionando e jogando as sementinhas do mal, agindo no ponto da injustiça, sempre pregando as mentiras. São os pastores do caos. Mentem, enganam. Mas Deus não tem justiça, Deus é justiça. Então, quando o Senhor fala, busca em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, o Senhor está falando que Ele é a justiça. E uma das primeiras ordens que Ele deu após o dilúvio é: tudo que você plantar, você colherá. E ninguém sairá desta terra sem colher por tudo o que viveu. Mas muitas vezes as pessoas elas querem ainda apontar que o problema está em algum lugar e não existe isso. Deus não é um Deus injusto. Tudo que você vive é semente, é colheita das suas sementes. E a injustiça é algo muito grave para Deus. Nós não podemos mais viver uma vida de injustiça, de ingratidão. Sempre apontando, tendo aquele dedinho sempre apontando. Eu conheço aquela pessoa. Eu sei o que ela fez. Ah, ela tem um passado. Não, ela já fez isso aqui, tal. E o que acontece com essa pessoa? Ela só se prejudica porque você não foi chamado para julgar. Você foi chamado para testemunhar. Porque Deus é o nosso juiz e Jesus é o nosso advogado, sim ou não, pessoal? Então você não está nessa posição. E o próprio Jesus disse: eu não julgo ninguém, mas se eu julgo pelo meu Pai. Então o problema não é você falar, você ensinar. Mas muitas vezes as pessoas estão aqui. Antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, você precisa tirar a trave do seu olho. E muitas pessoas estão com muitas traves. Ou melhor, já não tem mais nem olho. Estão cegos. Porque passam por cima de uma verdade. E ninguém pode passar por cima da verdade. Se você acredita em um versículo dessa Bíblia, já é suficiente para você acreditar em toda a Bíblia. Porque a Bíblia não vai ter contradições. A Bíblia, ela é perfeita e as pessoas querem acreditar somente naquilo que leem e não acreditar em tudo que leem. Somente vou acreditar aquilo que eu quero ler e as outras coisas eu não vou acreditar. Porque simplesmente eu não quero obedecer. E não existe isso. Você obedece tudo que está na palavra de Deus.
Você vai ficar aonde Deus quer que você fique, você vai andar aonde Deus quer que você ande, você vai correr aonde Ele quer que você corra, você vai entrar e você vai sair. Mas a minha Bíblia diz que aonde você estiver, as bênçãos te acompanharão. Mesmo se for no campo ou na cidade, na entrada ou na saída, aonde você estiver, as bênçãos te acompanharão, mas, repita comigo, as bênçãos da obediência. Então quer dizer que você precisa obedecer para ser abençoado. Não é você ser abençoado depois você obedece. Não, você precisa viver uma vida de obediência. Então, a Bíblia diz aqui em Salmo 35, 27, na versão Almeida: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Uma das coisas que eu estou falando muito recentemente é sobre a justiça. O ano da justiça. A justiça de Deus chegou. Inclusive, eu ainda falei ontem, no dia de ontem, sobre Malaquias, no livro de Malaquias, aqui, capítulo 4, que eu, assim, particularmente, é um versículo, é um capítulo, assim, que não tem como não te levantar. Há um ano, há exatos um ano, ontem, no caso, dia 3, né, completou um ano que a bispa liberou essa palavra em uma reunião de líderes. E aqui fala sobre justiça, Malaquias 4, versículo 1 na NBV. Atenção, proclama o Senhor dos Exércitos, o dia do julgamento se aproxima. O dia do julgamento se aproxima, queimando como uma fornalha. Os orgulhosos e os maus serão queimados. O dia do julgamento se aproxima. Isso é um ano. E você não pode esquecer que um ano, 12 meses, é um período. Muitas vezes é uma era. E quando você vê o tempo de Nabucodonosor, deu 12 meses, ele comeu grama. Um ano. Ontem completou um ano. E eu não iria encontrar essa palavra porque estava em gravação, vários áudios. Eu fui olhando áudios, assim, eu não estou acostumado ultimamente a ouvir esses áudios antigos. Eu simplesmente parei na segunda-feira, fiquei observando alguns áudios de reunião, e eu entrei nele, estava no meio do áudio de uma reunião de 3 horas. Uma reunião de 2 horas. No meio, tem mais de 400 áudios eu tenho ali. E ali eu encontrei esse versículo, isso num período de 20 minutos, meia hora. E Deus, eu não tenho dúvida que Deus que quis me lembrar, me trazer esse versículo. Atenção, proclama o Senhor dos Exércitos, o dia do julgamento se aproxima, queimando como uma fornalha. Os orgulhosos e os maus serão queimados como palha. Serão completamente destruídos, serão completamente destruídos, serão completamente destruídos como uma árvore queimada das raízes, de baixo para cima, das raízes até o ramo. Agora você vai falar assim, ó, mas para mim, versículo 2. Mas para vocês, os que me obedecem, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em seus raios. Vocês serão curados e saltarão de alegria, como bezerros soltos no pasto. Pisarão os perversos como se eles fossem cinzas. Aquele resto de lenha fumegante não existe mais, como cinzas debaixo dos seus pés. É algo que se tornou parte do chão. Não tem nem ondulação, porque foi tudo queimado e virou pó. Eles fossem cinzas debaixo dos seus pés, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é uma palavra para aqueles que obedecem. Aqueles que entenderam
que pode passar o tempo que for, mas vai chegar o dia do julgamento. E eu acredito que ontem findou ainda um tempo que muitos tinham oportunidade de mudar, de reparar injustiças e de confiar em Deus e ficar no lugar aonde Deus os plantou. Mas muitos pagaram para ver. Mas para aqueles que ouviam as palavras e consertavam de maneira rápida, não pensavam, sabe quando naquele momento que você não precisa pensar? Muitas pessoas ficam pensando, mas será que eu devo, será que eu posso, será que vão gostar? Não, você não pensa. Ordem de Deus se obedece, você não questiona as ordens, as direções, você simplesmente acredita e vai. A Bíblia diz em Deuteronômio 28, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem, repita comigo, cuidadosamente, todos. Se vocês obedecerem fielmente ao seu Deus, se vocês obedecerem fielmente ao seu Deus, ao seu Senhor, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se você obedecer fielmente, integralmente, se você andar nos passos da justiça, se você amar a retidão, se você viver uma vida íntegra, e integridade fala de estar por inteiro em lugar. Se você estiver inteiro, se você estiver reto, se você manter o caminho que Deus te colocou, se você obedecer a cada ordem, se você, como o próprio Deus, disse a Moisés e Jeremias, você irá e dirá. Vá, eu vou dizer o que você vai falar. Vá, eu vou mostrar o que você vai fazer. Se você dirá, se você ir e se você falar, desde aquilo que você fala, aquilo que você toca e aonde você pisa. Se você estiver por inteiro nesta palavra, todas estas bênçãos virão sobre você. E os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Todas estas bênçãos virão sobre você. Então, estas são as bênçãos daqueles que obedecem. Então, quanto mais eu me vestir da palavra e viver pela fé, porque você só vai obedecer se você viver pela fé. Não, ninguém vai querer, ninguém. E você pode pegar o que o mundo ainda fala, muitas vezes começam dentro de casa. Ninguém vai entender por que eu vou na igreja 7 semanas, 7 jejuns, todo domingo, os festas de aniversário, e as viagens. Por isso que é para poucos. Porque muitos não chegam ao final. Porque simplesmente colocam ainda vontade, desejo, à frente de fé e de obediência. Não querem sacrifício, não querem dor. E acreditam que ainda dá para levar. Muitos ainda acreditam, dá para levar um pouquinho mais. Não preciso de tudo isso. Não preciso fazer isso aqui, não preciso entregar isso, não preciso sacrificar, não preciso fazer aquilo que está sendo direcionado. Não, essa palavra não é para mim. Não vai mudar muita coisa, é muito pouco, é muito pequeno. Não, eu já vou em tal culto. Vai dar certo, é a mesma coisa. Está em casa é a mesma coisa do que na igreja. As pessoas, elas se enganam, e a Bíblia diz, não se enganem, não se deixem enganar. Parem de se enganar. Deus, Ele não vai te dar uma ordem para que você mude esta ordem. O homem foi feito no final, porque Deus não queria a opinião do homem. Não adianta, nós queremos nos enganarmos e acreditar que Deus vai aceitar. Deus não vai aceitar. A porta do céu é estreita para aqueles que encontram. Você precisa encontrar aquilo que já é estreito. Mas a porta do inferno é larga. A porta da perdição. A porta do relativismo. A porta que
mas eu penso diferente, mas eu vou fazer do meu jeito. O problema é o seguinte: se nós vivermos uma vida aqui acreditando que eu posso fazer amanhã aquilo que eu devo fazer hoje, eu vou perder aquilo que é mais importante. Eu vou perder os portais, eu vou perder o meu tempo, eu vou perder a oportunidade, eu vou perder a minha família, eu vou perder as minhas vitórias e eu vou perder João 10:10 na minha vida. Eu vou perder a minha vida. Talvez Arã pensou em ficar só alguns dias. E depois que veio aquela situação, ele não conseguiu se levantar. Quando o filho ele morreu, ficou por lá e ele não conseguiu mais sair daquele lugar. Quantas pessoas estão paradas em um lugar se vitimizando e ficam esperando alguma coisa acontecer ou alguém te tirar de lá? Nós temos que lembrar que quando Ló estava com Abraão, havia muita prosperidade e as coisas estavam andando. No momento que houve aquela separação, Abraão, ele continuou sendo abençoado, mas Ló, ele foi cedendo, foi parando perto de Sodoma e Gomorra e foi entrando, quando viu, já estava dentro de Sodoma e Gomorra. E mais, se os anjos não tivessem pego e arrancado ele pelo braço, não tinha sido morto. E pela misericórdia, por Abraão ele foi salvo. Mas além de perder tudo, perdeu ainda uma parte da sua família, que foi sua esposa, porque ainda o coração dela estava lá atrás. Muitas pessoas querem que nós entremos dentro de Sodoma, arranquemos você do lugar que você nunca deve ter entrado, e ainda fazer algo para que sua vida seja destravada, desamarrada e que ela comece a sair do lugar onde você estava, onde você mesmo chegou. Nós não precisamos viver muitas coisas. Eu acredito que sim. Muitas coisas precisam ser aprendidas na dor, mas a maioria delas você pode aprender com exemplos. Você pode aprender pela palavra. Deus antecipa, nós não precisamos viver tudo. Mas eu vejo que hoje nós estamos num tempo que as pessoas só querem aprender pela dor. Só quando perde, só quando dói. Não aceitam ser direcionados pelos ouvidos. É somente pelos aguilhões que estão empurrando você, sai desse lugar, sai do pecado, sai disso, e sempre quando está mexendo no bolso. Olha, ainda no 8 diz: o Senhor enviará as bênçãos aos seus celeiros e a tudo que suas mãos fizerem. Tudo que as suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que ele lhes dá. Tudo que o Senhor te abençoa, tudo que o Senhor derrama sobre a sua vida, isso se torna uma graça, né? Você recebe a graça que aonde você toca, as coisas andam, as coisas fluem e as coisas vão caminhando no seu trabalho, na sua empresa, na sua saúde, na sua família. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a você. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das suas mãos. Repita comigo: o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para me dar chuva à minha terra no tempo certo, para abençoar todas as obras das minhas mãos. Então, aonde você tocar, então você vai dizer: aonde eu tocar, prosperará. As minhas mãos constroem. As minhas mãos, elas consertam. Elas curam. Então você precisa crer. Eu sou um solucionador de problemas.
Eu sou aquilo que vai fazer andar a minha empresa. Tudo que eu colocar as minhas mãos prosperará. Mas eu preciso estar vestido com a palavra. Aonde o Senhor me colocar, eu preciso me mediante a ela. Eu não posso mais ficar buscando os bens e as riquezas, mas sim os bens duráveis e as riquezas permanentes. Ou seja, aquilo que vem, aquilo que é importante, aquilo que a traça, aquilo que a ferrugem e aquilo que o ladrão não pode afetar. O Senhor te porá por cabeça, diga, repita comigo, o Senhor me porá por cabeça e não por cauda. E só estará em cima e não embaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Há uma condição para as bênçãos virem e nos acompanharem: a obediência diligente. A palavra de Deus precisa conduzir a sua vida. Se Israel ouvisse e cumprisse a lei, seria exaltado acima de todas as nações, e as bênçãos de Deus o alcançariam em abundância. O mesmo ocorre conosco se nós obedecermos fielmente a sua palavra, seremos levados a uma posição em que todos reconhecerão que foi o Senhor que nos exaltou. Então, quando você vê Deus chamando Moisés, aquilo começou como ainda eu estava falando ontem. É muito interessante o padrão de Deus. Nós chegamos não por causa de Deus, mas porque nós queremos ver, ou nós queremos viver, ou nós queremos que o Senhor resolva um grande problema em nossa vida. Então Moisés ele só se aproximou da sarça em chamas ardente, porque ali era algo impressionante que ele nunca tinha visto. Nós chamamos, Deus nos chama, e você está aqui, e você se aproximou de Deus, e você se converteu porque você quer ver algo que você nunca viu. Você sabe que Deus é o Deus do impossível, é o Deus do sobrenatural. A medicina tem um teto, a justiça tem um teto, a prosperidade, a herança, o amor, a cura, o emocional, tudo tem um teto. Mas você está aqui para viver algo que você nunca viveu. Você está aqui hoje para você viver feitos impressionantes. O que Moisés viu foi algo impressionante ali, que trouxe ele para perto de Deus. Mas para você se aproximar do fogo de Deus, você não pode mais andar com as mesmas sandálias. Nós temos que mudar a nossa maneira de andar, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de nos vestirmos. Não dá para você chegar do mesmo jeito que você chega em qualquer lugar perante a Deus. Não. Tira as sandálias dos pés, pois esse lugar é santo. Se você continuar tratando Deus como qualquer outra coisa, você vai ter o resultado que você sempre teve. Porque Deus precisa mudar a sua vida, e você precisa mudar a sua vida por causa de Deus. Não dá para você ficar esperando que Deus mude a sua vida, mas que você não tire nada para você viver os maiores milagres e os maiores feitos da sua vida. Deus vai chamar pessoas que têm coração de servo. Davi estava nas pastagens como quando foi ungido. Moisés estava cuidando dos rebanhos de Jetro, quando foi chamado, ou melhor, quando ele se aproximou para ver aquilo que era impressionante. Mas, para eu viver estas promessas, eu preciso viver uma bênção, ser uma pessoa, um obediente, viver uma obediência diligente. Perfeito, eu não posso me desviar do que o Senhor está falando para mim. Todos os questionamentos, todos os argumentos que Moisés usou
Deus, Ele deu a resposta certa. E o Senhor mostra que não adianta, se Ele te escolheu, é aquilo que eu já falei algumas vezes. Você não foi escolhido porque você nasceu porque você foi escolhido. É duas coisas diferentes. Jeremias ouviu de Deus: antes de você ser formado, eu havia o escolhido. E no ventre da sua mãe eu te separei. Então, antes de você ser formado, você já havia um propósito na sua vida. Deus já tinha chamado você para coisas grandes. No ventre da sua mãe você já tinha uma promessa. Você já tinha um chamado, você já tinha uma missão, você já tinha um propósito. No ventre da sua mãe, onde você achava que lá, ou melhor, onde você viveu uma vida sem saber aonde você iria chegar, com Deus você encontra o seu propósito. Com Deus, Moisés encontrou o propósito dele. E independente do que eu colocar para Deus, se eu quero viver uma grande vida, se eu quero viver uma vida impressionante e realizar feitos impressionantes, eu preciso confiar no Senhor e obedecer fielmente os seus mandamentos, como ele disse a Moisés: vá, porque você vai dizer, vai falar aquilo que eu mandar você falar. Como ele falou para Jeremias: vá e vai falar para aqueles, não se intimide, porque se você se aterrorizar por causa deles, eu te aterrorizarei. Se você se intimidar por causa deles, eu te intimidarei. E nós temos o poder, nós temos a autoridade para vencer qualquer desafio. E este desafio faz parte do nosso propósito. Então não viva mais por você. Não queira colocar que Deus errou em te escolher, ou que o propósito seu é mais importante do que o propósito de Deus. Se você não entendeu o propósito de Deus, você nunca vai encontrar o seu propósito. Nós só encontramos o nosso propósito, a nossa identidade em Deus. Não há como encontrar em outro lugar. Não dá. Então pare de lutar com quem não perde guerra. Deus não vai ceder para você, não ficará mais fácil e nem mais rápido. Obedeça a Deus fielmente. Se coloque na posição onde Ele colocou. Inclusive, eu ainda para separar um versículo, que eu particularmente já repeti algumas vezes, eu amo esse versículo, que é Isaías 50. O Eterno diz: vocês podem mostrar a certidão de divórcio de sua mãe, provando que eu mandei embora? Vocês podem apresentar o recibo que prova que eu os vendi? É claro que não. Foram os seus pecados que os trouxeram até esse ponto. Suas transgressões que fizeram com que fossem expulsos, porque então ninguém veio atender quando eu bati. Porque ninguém respondeu quando chamei. Acham que esqueci como se faz para ajudar? Será que eu estou caduco, incapaz de salvar? Sou poderoso como sempre fui e consigo reverter o que já fiz. Consigo secar o mar com uma palavra, transformar a água do rio em areia do deserto e deixar os peixes morrendo ao sol, encalhados na terra seca. Apaguem todas as luzes do céu e fechem as cortinas. O Eterno, o Senhor, me deu uma língua bem treinada, assim sei como animar os cansados. Ele me acorda de manhã e abre os meus ouvidos para que eu ouça, como alguém pronto para receber ordens. O Eterno, o Senhor, abriu os seus ouvidos e não voltei a dormir. Não puxei a coberta sobre a cabeça de novo, obedeci às suas ordens, fiquei atento enquanto eles me batiam. Fiquei firme enquanto me arrancavam a barba, não fugi dos insultos deles, encarei-os enquanto me cuspiam no rosto. O Eterno, o Senhor, fica do meu lado e me ajuda. Assim não ficarei decepcionado. Por isso o meu rosto tem a firmeza da pedra e nunca vou me arrepender disso. Meu defensor está aqui do meu lado. Vamos firmar, repita comigo, vamos firmar nossa posição juntos.
Quem ousa apresentar acusação contra mim, que tente. Veja, o eterno Senhor está aqui do meu lado. Quem ousaria dizer que eu sou culpado? Veja, meus acusadores são um cesto de roupa surrada, meias e camisas gastas, comidas de traças. Quem aí teme o Senhor? Quem aí teme o Senhor? Uma pergunta, quem aí teme o Senhor? Então, se é para você, então ouça essa palavra, irmão. Quem de fato ouve a voz do seu servo? Para alguém aí que não saiba para onde está indo, alguém que esteja tateando no escuro, alguém que esteja tateando, está perdido no escuro, está tudo escuro, às vezes você está dentro de um problema, dentro de uma situação que está te deixando cego, escuro, o que o Senhor está dizendo para você? Aqui está. Confie no eterno e fique na dependência do seu Deus. Você sabe o que ele está dizendo? Continue aí onde ele te botou. Não vai sair. Tem pessoas que pressionam um pouquinho. Sai da igreja, sai de trabalho, sai de casamento, sai de tudo. E o Senhor está falando. Se você não está enxergando uma luz, confie no Senhor. Confie no Senhor. Fique na dependência do seu Deus. Mas se tudo que desejam é se meter em confusão, brincar com fogo, vão em frente. Vão em frente. E verão aonde isso irá levá-los. Quer colocar a mão? Quer tentar resolver aquilo que Deus não mandou você resolver? E muitas vezes eu vejo isso. Muitas vezes pessoas colocando a mão onde não é para colocar a mão. Quer se meter em problemas. Às vezes o problema não é nem seu e você está botando a mão lá. Tem gente que vive se metendo em confusão. Quer resolver tudo. Quer resolver tudo. E o Senhor está falando. Deus está tratando. Na sua vida e na vida do outro. Mas se você quiser se meter em confusão, se você quer brincar com fogo, vão em frente e verão aonde isso irá levá-los. Acendam o fogo e atiçem as pessoas, soprem sobre as chamas, mas não espere que eu fique olhando. Vou pôr os pés de vocês nessas chamas. Deus está dizendo, não se meta nisso. E se você já está no problema, confie que aquele que te colocou, que te permitiu, vai te tirar. E Ele quer o quê com isso? Que você aprenda, que você se aproxime, que você cresça. Deus quer que você cresça. Deus quer que você cresça. Saia desse lugar pequeno. Olhe para o alto, foque em Deus. Não fique criando um mundo de arco-íris. Tem gente que pega um mundo de arco-íris e quando o problema, ai meu Deus, Deus falou comigo, eu vou para outro lugar. E Deus falou de novo, eu vou para outro lugar. E Deus assim acaba sendo Deus de confusão, porque Deus fala, fica aqui, ouça a palavra. Nossa, mas várias vezes eu já vi isso. Mas várias vezes. Pessoas que eu vou sair, eu vou arriscar. E vou aí me meter um pouco em confusão. Eu estou sem problema, deixa eu me arrumar um problema aqui para mim. Que eu não estou com problema, deixa eu arrumar um probleminha, deixa eu sair na igreja. E fui procurando. Volta depois de 2, 3, 4 anos, arrebentados. Esses dias eu peguei uma pessoa depois de 10 anos que eram do tempo da Celso Garcia. Mas assim, meu Deus do céu, sabe quando você vai para a galinha vai para a panela quente, isso não tem mais nenhuma pena. Só ficou quando você molha o poodle, quando você molha o cachorrinho, você vê aquele cachorro peludinho, você vê, meu Deus do céu, que cachorro é esse? Sumiu toda a pelagem, parece a pessoa que se queimou todo. E é isso que acontece. Se escaldou aonde não precisava se escaldar. Foi mexer aonde não deveria mexer, ao invés de ficar aqui, confiando no Senhor, ouvindo a palavra e entendendo que você foi plantado no Ministério Mudança de Vida. E é aqui que Deus vai te abençoar. É aqui que Isaías 54 se concretizará, se materializará na sua vida. É aqui que você verá com os seus próprios olhos e todos verão toda a cura de esterilidade e infertilidade na sua vida acontecer em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, por gentileza.
Pegue o seu propósito. Eu quero convidar você para você orar e clamar ao Senhor e fazer um voto com Ele hoje. Você não vai sair da onde Ele te plantou. E a partir de hoje você vai viver integralmente tudo aquilo que sai do altar. Tudo aquilo que te é direcionado, que é orientado, as palavras, os programas, os versículos que você lê. Tem pessoas que está vendo Deus falar pela palavra de Deus, está vivendo situações dentro de casa, está vendo Deus mostrar, olha, isso aqui está errado. Vai consertar, está vivendo problemas, confusão, divisão dentro de casa, está secando. Tem pessoas que todos os dias estão empobrecendo. E quando dá um passinho para frente, é para cobrir os 3 passos para trás. Mas não cobre. É igual você vê esse desgoverno aí. Esses dias eu vi uma coisa, não sei se foi ontem, anteontem. 10 trilhões. Só em 2025 aumentou a dívida. Só em 2025. E aí você ouve a pessoa falar assim, foi muito difícil eu levar o Brasil para o lugar que ele está hoje. Eu fico imaginando, e tem pessoas que acreditam. Pessoas que acreditam, as pessoas vão aí, vai deixando as coisas acontecer. Nós não estamos ligados a nada disso. Não importa o que acontecer aí fora. Pode quebrar tudo lá fora, aqui dentro não quebra. Pode estar tudo queimado, na casa do justo não queima. E se você já viu literalmente em chamas aí, que você já viu em tempestades, chamas, situações acontecendo aí fora, a casa do justo protegida. Pode acontecer o que for, na casa do justo não acontece. Eu estava lendo hoje, estava lendo sobre a Arca de Noé. E vendo assim, Deus encontrou um justo na terra, que foi Noé. E esse justo trouxe os filhos, trouxe as mulheres, os filhos, para dentro da arca. Um justo, fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer, mesmo que demore muito tempo, vai chegar um tempo que a água começa a descer. Água de baixo para cima e de cima para baixo. E o dilúvio acontece. Mas se a minha arca estiver bem fechada, totalmente construída, eu e minha casa seremos salvos. E é isso que todos nós estamos buscando aqui. Nós estamos construindo uma grande arca. Uma grande arca. Pode demorar muito tempo, mas eu te garanto, você não tem nada melhor para fazer do que construir a sua arca e salvar a sua casa, salvar a sua família. Entender que você tem um grande propósito. Não é só salvar, mas recomeçar um tempo que Deus tirou, que Deus eliminou. Já parou para pensar que Deus te chamou para você construir a arca para salvar a sua família, mas também recomeçar uma nova geração? Você está começando uma nova geração na sua casa, na sua família? Um novo tempo começa. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que essas palavras vêm nos mostrando isso. Demorou o tempo que demorou, mas o dilúvio aconteceu. Demorou o tempo que demorou, mas Acabe e Jezabel saiu. Fique aonde Deus te plantou. Repare, conserte, ajuste, ajusta, revele. Faça a sua parte, por favor. Por favor. Se não for por você, faça pelos seus filhos, faça pela sua descendência, faça por alguém. Se motive por algo, pelo amor de Deus.
Decida, eu estou me vestindo hoje das palavras que eu ouvi, o que eu já sei que eu tenho que fazer, e eu vou fazer, e as coisas vão acontecer. Em nome de Jesus, eu acredito nisso. Então fale com Deus nesse momento e mostra a Ele que você é a pessoa certa. Diga a Ele, eu sou a pessoa certa, o Senhor pode confiar em mim. O Senhor pode confiar em mim, pode fazer, pode derramar, pode me chamar, porque eu irei. Pode me enviar, porque eu também irei. Aonde o Senhor me mandar, eu vou ir. Eu não vou ficar questionando, pensando. Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. Fala com Deus nesse momento. Eu vou seguindo, eu vou subindo, e o meu Deus irá à frente, caminho abrindo. Eu vou lutar, vou perseverar. Esse é o tempo de adorar. Eu vou seguindo, eu vou subindo, e o meu Deus irá à frente, caminho abrindo. Eu vou lutar, vou perseverar. Esse é o tempo de adorar. Eu vou seguindo, eu vou subindo, e o meu Deus irá à frente, caminho abrindo. Eu vou lutar, vou perseverar. Esse é o tempo de adorar. Eu vou cantar antes de ver. O impossível Deus irá fazer. Seu nome é Jeová Jireh, e tudo é possível àquele que crê. E eu vou cantar antes de ver. O impossível Deus irá fazer. Seu nome é Jeová Jireh, e tudo é possível àquele que crê. E eu vou cantar antes de ver. O impossível Deus irá fazer. Seu nome é Jeová Jireh, e tudo é possível. Eu vou cantar antes de ver. E o impossível? O impossível Deus irá fazer. Seu nome é Jeová Jireh, e tudo é possível àquele que crê. Pegue o seu propósito e eu quero que você apresente a Deus. E mostra a Ele que você veio buscar soluções, curas, libertações, mas antes você veio buscar uma profundidade em Deus. Viver uma vida íntegra, uma vida inteira no Senhor. Diga ao Senhor que você não vai mais desviar os seus caminhos, ou você vai mudar os seus olhares, você vai continuar olhando para Ele. Você não vai duvidar das suas palavras, mas você se veste delas. Você não vai mais tirar a sua capa, mas você vai amarrar com mais força. Você vai apertar o seu cinto com mais força. Você vai andar com seu escudo, com a sua couraça, com a sua espada, com as suas sandálias. Hoje você decide, eu estou mudando o meu destino, porque eu estou mudando a minha vida espiritual. Deus está ficando hoje no lugar mais alto, e o lugar mais alto da minha vida. Aonde vai mover os meus desejos, vai mover as minhas ações e as minhas reações. Aonde Deus me mandar, eu irei, não questionarei. O que Ele me mandar fazer, eu farei. O que Ele mandar eu parar, eu pararei. O que Ele quiser de mim,
Ele terá. Porque se eu estou aqui é por causa dele. Se eu consegui algo é porque ele me deu. Se eu posso algo porque ele me capacitou. Se hoje o Senhor quer curar algo que muitas vezes nós vemos que ele permite, como foi com Sara, como foi com Rebeca, com Raquel, como foi com Ana, como tantas mulheres que viveram um tempo de esterilidade, de vergonha, de humilhação. Deus não só permite a esterilidade para muitas pessoas, mas Ele também muitas vezes Ele permite peninas, Lias, estarem perto de você para pesar mais, até você dar aquilo que realmente tem que ser dado, que é o seu coração. Se o coração não é mudado, a vida não é mudada. Se o coração não é trocado, se o coração não for um coração de carne, ensinável, você vai viver humilhações. Deus, Ele frustra os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E todo orgulhoso, ele só é orgulhoso porque ele para de aprender. O orgulhoso, ele para de aprender. O orgulhoso, ele para de consultar o caminho. O orgulhoso para de perguntar. O orgulhoso para de ouvir. E muitos se posicionaram como professores, não querem mais ouvir. Quando alguém fala algo para você, você fala que você que vai ensinar essa pessoa. Mas você conhece as árvores pelos frutos. Será que os seus frutos estão pregando mais do que as suas palavras? Porque Deus quer ouvir os seus frutos, porque muitos são figueiras vistosas até chegar perto. Quando chega perto, vê que não tem frutos. Deus quer que você seja uma árvore frutífera. Mas para ter frutos, você precisa curar a terra. Se não jogar sal na terra, se não jogar sal na água, você não purifica a água. E a terra não é curada, e a esterilidade continua. Joga na fonte, joga no coração. Permita mudar hoje, que Deus permita Deus entrar e mudar estes comportamentos que estão destruindo a sua vida. Fala para Deus, meu Deus, me ajuda a ver. Senhor, me ajuda a ver. E aquilo que eu estou vendo hoje, me ajuda a consertar. Senhor, tira as escamas dos olhos. Tira as mordaças. Tira os tampões. Quebra as correntes, meu Deus. Tira as pedras dos caminhos. Arranca, Senhor, as bolas de chumbo das pernas que estão impedindo andar, que você está sendo impedido de tocar. Seja curado, seja livre. Eu declaro você sendo curado a partir de hoje. Essas correntes estão caindo e você não vai mais viver essa vida estagnada, aprisionada, engessada. Seja livre a partir de hoje. Que esse peso, essa atmosfera que tinha poder sobre você, estas maldições que foram liberadas contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, contra os teus filhos, contra a tua empresa, esse cansaço excessivo, essa vontade de parar, esse espírito de questionamento, esses planos de derrota que você criou, a partir de hoje caia por terra da tua vida. Isso não tem mais poder sobre você. Você não vai mais permitir oscilações. Você não vai mais permitir a instabilidade. Ela não faz mais parte de você. A partir de hoje Deus está te curando e te dando um espírito estável. Receba estabilidade, continuismo.
seja elevado, levantado, sustentado por Deus a partir de hoje. Meu Deus, eu quero, meu Pai, orar. Eu quero, meu Deus, pedir ao Senhor. Abençoe esses propósitos, Senhor. Meu Deus, eu não sei o que essa pessoa colocou, mas eu sei, meu Deus, que isso não é problema para o Senhor. Isso não é problema para o Senhor. O Senhor não tem problemas e não existe nenhum problema, meu Deus, que chega aos seus pés. Meu Deus, uma palavra que o Senhor liberar, a cura acontece e o destino dessa pessoa é mudado. Meu Deus, eu peço uma palavra. Meu Deus, libere uma palavra, meu Deus. E que a partir, meu Pai, deste dia, muitas situações indefinidas possam ser definidas. Situações desajustadas possam ser ajustadas. Situações doentes possam ser curadas. Receba a cura total na tua vida, a cura do teu coração, a cura das tuas emoções. Veja o Senhor colocando essa identidade forte, a identidade de filho. Veja o Senhor te colocando na posição de servo, porque somente os servos que o Senhor chama, meu Pai. O Senhor não chama, meu Deus, aqueles que não se colocam na posição de servo, somente os servos. Receba esse espírito de servo, receba essa humildade. Se submeta a Deus hoje. Eu declaro esses úteros espirituais, emocionais, financeiros, na saúde, no seu casamento, eu declaro o seu útero curado. Eu declaro o seu útero curado. Qual é a área estéril na tua vida? Você vai dizer, ela não existe mais. Acabou. Eu canto, eu louvo, porque não existe mais isso na minha vida. Isso acabou. Até hoje, eu vivia isso. Realmente era um problema, mas não é mais. Porque se eu causei a situação, Deus também pode me ajudar a resolver ela. O mesmo que proibiu, o mesmo que libera, é o mesmo que liberta. Se hoje o Senhor, como as próprias mulheres, como o próprio Jacó disse, questionando Raquel, por acaso eu sou Deus que te proibiu de ter filhos? Se foi Deus, então peça a Deus, libere o meu útero para que eu possa gerar filhos, que eu possa gerar grandes projetos de Deus. Qual é o projeto de Deus que você quer gerar? Qual é o Isaac que você quer gerar? Qual é o João Batista que você quer gerar? Qual é o Samuel que você quer gerar? Diga a Deus, me libere porque eu quero gerar grandes projetos de Deus. Projetos que vão propagar o teu nome, projetos que vão manter a tua obra, projetos que vão sustentar o teu reino, projetos grandes. Peça para Deus, me libere em minhas mãos projetos grandes. Peça para Deus, eu quero projetos de Deus, projetos grandes, projetos que libertam, projetos que curam, projetos que serão um meio para um grande fim. Peça para Deus, eu quero ser o meio para o seu grande projeto. Me permita ser o intermediário. Me permita ser o intermediário entre aqueles que realizam e aqueles que sustentam, aqueles que bancam, aqueles que financiam os projetos. Decida ser um financiador de obras eternas. Eu quero ser um financiador da sua obra. Eu quero ser o mantenedor do teu reino. Eu quero ser um grande Eliaquim, um grande Jiré. Eu quero ser este.
que leva a bênção, que ajuda na bênção, que gera ponte, não muro. Você é ponte, Deus está te fazendo ponte. Você conecta, você conecta. Você vai dar um meio, você vai ser este intermediário. Fala para Deus, me use nos seus grandes projetos. Quantas vezes o Senhor chamou para muitos serem esses grandes projetos? Fala para Deus, aonde você estiver. Meu Deus, eu não vou buscar a materialização destes projetos para mim. Mas hoje eu estou mudando. Eu vou colocar um grande propósito em cima de uma grande proposta. Hoje eu posso ter muitas propostas, mas hoje eu vou começar a viver de propósito. Porque se você viver de propósitos, Deus vai cumprir os propósitos. Eu acredito Deus cumprindo os propósitos. Permita hoje Deus cumprir os propósitos na sua vida. Fala para Deus que eu quero ser este que vai cumprir estes grandes propósitos do reino, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos, eu abençoo a planta dos teus pés, eu consagro todos os seus documentos, tudo aquilo que veio como uma comprovação hoje de um fracasso, de uma derrota, de um problema, de uma doença, de uma injustiça, mas que se tornará a comprovação, a memorial da sua grande vitória. Hoje ela chega para testificar e amanhã chegará para testemunhar. Hoje você pode ter chegado carregado por uma maca, mas amanhã levante-se e pega a sua maca, porque ela só vai servir para mostrar que um dia você esteve nela, hoje você leva outros, você carrega outros em cima dela. Hoje você se torna esse, que se torna um grande projeto de Deus. Presta atenção numa coisa. Um dia eu disse isso para uma pessoa. Quantos de nós, até hoje, fomos carregados em macas? Estamos com muitas áreas paralíticas. Mas se você permitir ser carregado neste momento, se você permitir hoje buscar o novo de Deus, acreditar que eu devo criar meios para me aproximar deste Deus, como o paralítico e aqueles 4 amigos. A porta estava fechada, mas eles abriram um buraco no telhado, desceram a Jesus e ali ele foi curado. Você poderá também ver o Senhor te transformando de um paralítico para um carregador de paralítico. E ali eram 4 amigos. Preste atenção. Veja de maneira espiritual. Deus te chamou e te capacitou para resgatar e ser instrumentos para levar paralíticos a Jesus. Havia 4 homens, Pai, Filho, Espírito Santo e você. Seja um dessas pontas que estão carregando o paralítico. Deus, Ele vai fazer através de alguém. Seja você esta pessoa que está pegando uma das pontas e levando mais paralíticos a Jesus. Os 4 cantos estavam carregando este paralítico. Entenda que você não precisa de ninguém. Você tem tudo o que você precisa para ser curado e depois levar a cura. Você foi levado, agora você vai levar. Você foi sustentado, agora você vai sustentar. Você foi resgatado, agora você vai resgatar. Diga ao Senhor: eu sou um resgatador de almas. Eu sou um carregador de paralíticos.
Eu sou aquele que sustentarei o seu reino. E eu creio nisso. Meu Deus, eu abençoo, meu Pai, a vida do nosso povo. Eu abençoo, meu Pai, a vida da igreja. Eu abençoo, meu Pai, cada propósito. Eu declaro seus propósitos materializados, concretizados, realizados, confirmados, autorizados, liberados, acelerados. Eu abençoo os seus propósitos. Eu abençoo a obra das tuas mãos e a planta dos teus pés. Eu consagro cada documento, cada carteira de trabalho, cada documento que ali representa uma dívida, um problema na justiça, um processo judicial, ali que representa um diagnóstico médico, ali que mostra uma doença, um câncer, um problema sério na saúde, ali que mostra um diagnóstico na vida do seu filho, da sua filha, uma situação que parece irreversível, impossível. Meu Deus, eu oro e peço que isso caia por terra hoje. Caia por terra hoje, meu Deus. Seja curado de toda esterilidade, de toda esterilidade, de toda esterilidade. Creia, creia no que o Senhor está fazendo hoje. As palavras são liberadas, mas é você que precisa pegá-las e vesti-las. Ontem à noite uma pessoa mandou uma mensagem para mim e disse: bispo, eu estou com uma situação grave aqui na saúde já há alguns dias. E mandou algumas fotos, várias situações na pele. E ela falou: bispo, eu quero que o senhor ore por mim. Eu falei: você quer? Mandei um áudio, você quer que eu te ligue ou te mando por mensagem, por áudio? Falei assim: pode ser por áudio. Eu fiz uma oração de 1 minuto e meio, mandei por áudio. Hoje ela disse: bispo, foi curada, não tem mais nada. Por áudio. Se você crê, você vive. É muito simples as coisas. Se aquele que libera acredita e aquele que recebe possui, o milagre acontece. Então receba tudo o que vem do altar. Porque o que sai do altar vem como uma liberação, como as codornizes que subiam e andavam a 90 centímetros, elas podiam cair, mas Deus fez, elas vão passar a 90 centímetros, então faça você o papel de pegá-las. Pegue, porque elas estão a 90 centímetros. O acesso, desde uma criança, um jovem, um adulto, todos podem pegar a 90 centímetros. Então, se você quer comer um grande banquete de carne, e quer sair do maná e comer os frutos dessa terra, e ser saciado, você precisa pegar, porque Deus já mandou. Estará limitado o poder de Deus? Não, Deus nunca se limita. Não existe nada que resiste a uma palavra. Nada. Porque os mares estão na palma das suas mãos. Não há nada. Acaso o Senhor parou de curar? Acaso o Senhor parou de libertar? Acaso o Senhor parou de levantar aqueles que estavam no lixo e colocando assentado entre príncipes? Acaso o Senhor parou de tirar aqueles que viveram uma vida por cauda e colocar por cabeça? Acaso o Senhor parou de restaurar casamentos? Acaso o Senhor parou de tirar pessoas na UTI com diagnósticos irreversíveis? Acaso o Senhor parou de livramentos que você nem sabe, nunca saberá, mas o Senhor te livrou já de muitas vezes de morte, acidentes na rodovia, batidas, roubos, muitas coisas você foi livre, porque não é porque você não vê, porque não acontece. O povo não via nenhum escorpião ou cobra, mas eles estavam lá, e quando eles pecaram, eles saíram do mesmo lugar de sempre. Porque não existe sorte nem coincidência, existe Deus. E é Ele que
derrama o sangue de Jesus sobre a tua vida. E nenhuma praga entra na tua casa. Nenhuma morte, nada que vem para roubar os seus primogênitos entrará na sua casa. Nada. Pragas não entram na sua casa. Porque o sangue de Jesus está na sua porta. Então passe o sangue de Jesus na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu coração. Passe o sangue do Cordeiro. Porque esse sangue tem poder. Eu creio, meu Deus, que o sangue de Jesus pode curar. Então o sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua empresa, sobre a sua saúde. Eu declaro você curado, você livre. Eu declaro a sua família salva. Eu declaro os seus propósitos cumpridos, concretizados, materializados e realizados. E hoje, aquilo que é uma vergonha se tornará o testemunho, um testemunho de honra, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e nós te agradecemos demais pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor fará na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.